Vamos ver aqui algumas perguntas, né, que nós temos, né? Deixa eu ver se tem algumas que alguém já fez aqui. Não, não tem. Bom, para agora não tem, mas eu ontem, né, eu recebi algumas perguntas e a gente vai responder elas aqui. Cadê você? Perguntas. Deixa eu ver aqui. Bom, a primeira pergunta que eu tenho aqui diz assim: qual a diferença entre pecado? Qual a diferença entre pecado e pecados? Há diferença? Se há, qual a diferença? Né? Então, eu respondi o seguinte: a diferença é muito grande entre um e outro. Né? Pecado é o estado de pecado em que uma pessoa nasce e continua por toda a vida. Enquanto pecados são os atos de desobediência que cometemos contra a vontade de Deus em relação a nós mesmos, aos outros e a Ele e o seu reino neste mundo. O pecado original de Adão e Eva expandiu-se aos seus descendentes, contagiou toda a humanidade. Este estado de pecado é o que impede alguém de ir para o céu, pois contaminaria todo o céu. É isto que tem o Espírito, é isto que o Espírito convence a toda pessoa no mundo, de que ela está em pecado, de que ela é uma fábrica de pecados. Uma fábrica de pecados. De que a situação dela ofende a santidade do Senhor Deus. Quando nos rendemos ao convencimento do Espírito, queremos a mudança de vida. E então ele vem e opera esta mudança, nos livrando desta condição, nos fazendo novas criaturas. Mesmo estando salvos, ainda cometemos pecados. Mesmo salvos, ainda cometemos pecados. Mas, com o tempo, eles vão diminuindo num processo chamado santificação, que vai nos levar a parecer cada vez mais com Jesus, tá? Então, pecado é um estado contra Deus, é um estado espiritual que eu estou, onde eu estou em guerra com Deus, tá? Quando Jesus me perdoa na cruz, ele me perdoa esse estado de pecado. E eu passo, então, a ter paz com Deus. Pecados é o resultado, então, desse estado de pecado. Mesmo que eu me livre do estado de pecado, né, porque agora eu sou uma nova criatura, guiada pelo Espírito, eu fui perdoado por Jesus, eu ainda cometo pecados, porque ainda fica um velho homem em mim me inspirando a pecados. Mas esses pecados também já foram perdoados na cruz. Então eles já não ofendem mais ao Senhor Deus. Tá bom? Então essa é a diferença de pecado e pecados. A outra pergunta: para que serve a prática do jejum? A prática do jejum é anterior ao judaísmo entre as muitas religiões daquela época, tá? O judaísmo tomou para si, porque a ideia das religiões eu fico mais agradável a Deus, à divindade, quando eu me sacrifico. E o jejum seria uma maneira de me sacrificar. Então, o jejum está ligado a essa coisa do sacrifício, tá? Ah, foi usado. Pronto. Então, muitas religiões. O judaísmo tomou para si e foi usado para barganha, misticismos e também para arrependimento. Jesus afirmou que quem está com o noivo não precisa fazer jejum. Quem está com ele
não precisa fazer jejum. Perguntaram a ele, Senhor, por que os outros, né? Por que os discípulos de João praticam jejum e os teus não praticam? Por quê? Ele disse, porque quem está com o noivo não precisa de jejum. Então, quem está com Cristo não precisa de jejum. Foi a resposta de Jesus, né? Jesus afirmou que quem está com o noivo não precisa fazer jejum. Por isso, seus discípulos não praticavam. Assim, afirmamos que jejum não tem nenhuma serventia espiritual, a não ser demonstração de arrependimento, e para a carne serve para deixar as pessoas mais orgulhosas e prepotentes, se sentindo mais espirituais do que as outras. Só isso que presta ao jejum. Mas não tem nenhum outro sentido, tá bom? O correto no Antigo Testamento é quando era usado para demonstrar arrependimento, tristeza. Aí jogava cinzas, usava roupas bem rasgadas para mostrar arrependimento, tristeza. Só esse o sentido, tá? Mas também foi usado para barganha, para poder forçar Deus a alguma coisa. Davi fez isso, né? Davi, quando soube que o filho de Batseba com ele, né, iria morrer, ele então foi lá e fez jejum e jogou cinza. Aquilo era para forçar Deus a não deixar a criança morrer. Era um jogo que ele estava fazendo, uma barganha com Deus. E jejum não serve. Deus não pode ser forçado. Ninguém tem que forçar Deus a nada. Isso é falta de respeito. Isso é falta de fé. Toda vez que eu fico forçando Deus a fazer o que eu quero, eu estou dizendo a Deus, olha, eu não confio nos teus planos para mim, eu quero que tu faças o que eu mando e não o que tu achas que seja melhor para mim. É isso que eu estou fazendo, entendeu? Muito bem, isso aí é sobre o jejum. E a terceira pergunta é, o que é tudo que pedirdes recebereis de Deus? O que é pedir e recebereis? O que quer dizer isso, né? A resposta aqui diz assim, não significa que orando teremos Deus fazendo o que a gente quer. Tá? A Bíblia diz que não sabemos pedir adequadamente. Além de tudo, cremos que Deus sabe bem o que é melhor para cada um de nós, dentro de seus planos para todo o mundo. O plano dele é muito melhor que o nosso melhor plano. Na verdade, a Bíblia está afirmando que tudo que realmente queremos, no que pedimos, é o que tenhamos. É o que tenhamos, o que precisamos para ser feliz e agradável ao Senhor. E que isto Ele vai sempre nos conceder, mesmo que não oremos, mesmo que nem nos atinemos para essas questões. Como é que é isso? Quando eu oro a Deus, Senhor, me dá uma caneta. Senhor, me dá uma caneta. Senhor, me dá uma caneta. Né? O que é que eu estou pedindo? Eu estou pedindo uma caneta ou eu estou pedindo a condição de escrever alguma coisa? Né? De passar um recado, de escrever, anotar algumas coisas. Aí, o que eu estou, na verdade, pedindo não é a caneta. Eu estou pedindo a condição de escrever alguma coisa. Entende? Então, Deus pode ser que para mim, Deus não ache bom me dar uma caneta. Pode ser que Ele queira me dar um computador, uma máquina, né? Antigamente era máquina de escrever. Então, em vez de me dar uma caneta, Ele me dá uma máquina, ou Ele me dá um computador, Ele me dá um celular onde eu posso dedilhar e escrever coisas. Então, Ele atendeu ao que eu pedi, ao que eu queria. Ele não atendeu ao que eu pedi, mas o que eu queria, Ele atendeu. Entende? Então, o projeto de Deus é atender o que nós estamos querendo e não o que nós estamos pedindo. Tá bom? Então, é essa a diferença, né? E quando diz, tudo que pedirdes recebereis, não quer dizer que eu vou receber tudo que eu quero, mas tudo que eu preciso, tudo que eu realmente estou precisando na minha relação com Ele, comigo ou com o mundo em geral. Tá bom? Então, esse é
Essas são as 3 perguntas de hoje.